Oi pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria pedir desculpas por não ter feito a minha apresentação na semana passada, na nossa reunião de coordenadores. Então eu resolvi de um jeito simples e inovador colocar para vocês a exposição do meu tema no warm-up semanal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a gestão de crises. Como vocês podem ver no slide, a crise é um conjunto de eventos críticos que pode atingir o patrimônio mais importante, seja da empresa ou de alguma personalidade que tenha laços estreitos com o público. E quais são esses eventos? A credibilidade, a confiança e principalmente a reputação. O princípio básico da gestão de crises aponta que nenhuma empresa, por mais sólida, admirada e moderna que ela seja, esteja imune a essa crise. Ou seja, todas as empresas estão sujeitas a passar por uma crise em seus negócios, seja por erro humano, problemas técnicos, mudanças no mercado financeiro ou desastres naturais. Hoje em dia nós ainda temos um fator mais crítico, que são as redes sociais, né, onde pessoas acessam e podem fazer comentários e postagens negativas a respeito da empresa ou de alguém. Então nós entendemos como crise uma ruptura da normalidade dentro da nossa organização. É uma ameaça real ao negócio e de fato à reputação, né, dentro da empresa. Em geral, essas crises elas não chegam de surpresa. Elas frustram as expectativas dos stakeholders, dos nossos clientes e colaboradores e pode desmoralizar, prejudicar a imagem da nossa empresa. E nesse próximo slide eu apresento para vocês as origens, né? Como identificar essas crises, porque elas podem ocorrer por diversos fatores, mas geralmente elas ocorrem e são concretizadas pela má gestão. Eu fiz um levantamento através de um instituto nos Estados Unidos, o ICM, e nessa pesquisa eu identifiquei que 80% das crises noticiadas em todo o mundo ocorreram por erros de gestão, de liderança e até tomada de decisão. Aproximadamente 50% das crises foram causadas por executivos e gerentes e 33% aproximadamente tiveram início através dos seus funcionários. Esse instituto, como vocês podem ver no slide, também divide os principais tipos de crise que as empresas podem enfrentar, como por exemplo as crises naturais, essas que nós não esperamos, né? Fenômenos da natureza, como terremotos, furacões, enchentes, algum tipo de vazamento, enfim, não tem como prever. Depois, crises de saúde, onde nós temos epidemias, problemas de alimentação, contaminação. Temos também crises de seguranças ou aquelas jurídicas, que são acidentes, algum assassinato, sabotagem, enfim. Temos as crises de clima humano, que são as campanhas, greves, preconceito, reivindicações, crises de tecnologia com vazamento de informações e algum tipo de pane no sistema e, por fim, as crises internas decorrentes dessa má administração. E como eu disse, a crise, se não for bem gerenciada, ela pode afetar profundamente nos negócios da empresa, na percepção da marca, ela causa perda de faturamento, a perda de clientes e pode elevar consideravelmente os custos econômicos. Por isso, nós temos alguns passos para evitar esses problemas dentro da empresa. O primeiro passo na gestão da crise é mostrar que a reputação não tem preço. De fato, é preferível perder dinheiro pagando indenizações do que economizar e perder prestígio e até clientes. Depois nós temos 3 itens básicos: o bom gerenciamento, um planejamento e um líder que esteja preparado. É importante nós termos um plano simples e bem flexível, né? A necessidade de uma liderança, de um porta-voz preparado, ele que vai identificar e estabelecer essa relação com os stakeholders, dar respostas rápidas, né? Tem uma pessoa que tem um time e pôr em prática as ações de comunicação já estabelecidas. Esse líder é aquele que de fato comanda a execução das tarefas e que faz acontecer. Por isso ele deve ser alguém com muita credibilidade interna, profundo conhecedor do negócio e da cultura
dentro da empresa. E além dessas qualidades, claro, ele deve conhecer bem a causa e os detalhes que geraram essa crise, ou pelo menos deve estudá-las e se preparar. Como nós lemos naquele livro Arte da Guerra, nós temos que conhecer o nosso inimigo para chegar preparado e vencer a guerra. É fundamental que esse líder tenha um plano de ação, como eu bem disse, o planejamento e o gerenciamento, e alguns itens básicos. Ele tem que, de fato, admitir os erros cometidos, depois ele tem que explicar por que esses erros aconteceram, ele tem que mostrar preocupação por todo o ocorrido, ele tem que ser o primeiro a concordar, a dar os passos necessários para a solução do problema. Depois ele deve pedir desculpas e fazer o possível para que isso não aconteça de novo. Por último, a fazer a penitência, né? Ou seja, encontrar um modo de pagar ou de resolver todos esses problemas. Agora eu vou mostrar para vocês esse passo a passo que envolve um bom planejamento, gerenciamento e um líder, como eles devem fazer para se preparar para essa possível crise. Primeiro nós temos a prevenção, onde nós estabelecemos um comitê da crise, um plano de contingência e um plano de comunicação, como vocês podem observar no slide. O melhor recurso contra a crise é a previsibilidade, a preparação, né, o que nós chamamos de rota de escape, ter um plano B na manga. Ou seja, é fundamental que você crie um grupo dentro da sua empresa que esteja preparado para um possível problema, né? Um comitê preparado para respostas e para o que pode ocorrer. Então, fundamental criar um plano de contingência, né, um plano de ação. Você também precisa ter flexibilidade quando você está elaborando um projeto, por exemplo, onde você já levanta hipóteses de que algo pode dar errado, seja na prestação de serviço ou até no fornecimento de algum produto, na reação do cliente, prevendo aquela pergunta: e se acontecer? Você estuda algumas hipóteses e as melhores formas de resolver o possível problema. Depois é importante que essa equipe crie um protocolo com procedimentos e nesse protocolo descrevam as orientações e as ações diante de uma situação, né? É o plano de contingência que vai estar detalhado e só precisa ser colocado em prática nessas ocasiões. Esse protocolo deve prever possíveis situações das mais comuns, rotina mesmo, até as mais adversas e complicadas. Durante a crise, é importante que você resolva antes de crescer, antes de acontecer, antes da crise se espalhar. E o primeiro conselho para o bom gerenciamento é, obviamente, eliminar o foco do problema o mais rápido possível, né? Porque a procrastinação é um ingrediente que não pode estar dentro ali daquela receita, senão não vai ter sucesso. Depois, nós já sabemos que aqui no Brasil as empresas estão acostumadas a empurrar o problema com a barriga. Essa não é a solução mais adequada e o resultado que nós temos são crises maiores e mais frequentes. É importante você também cuidar da comunicação. É imprescindível que algumas áreas estejam preparadas e envolvidas, como a área de comunicação, porque ela é responsável em comunicar todas as possibilidades de falhas, como e o que fazer quando elas acontecerem, né? É importante também que a direção da empresa esteja envolvida e atue de forma visível, até para servir de referência para as equipes. Porque daí nós pensamos, bom, se o meu chefe não está preocupado, por que eu devo me preocupar? Outro ponto é o envolvimento da área de marketing, né? Levando comunicações e ações, previsão e gerenciamento dessas crises. Eles devem estar envolvidos. Eles é quem criam mecanismos para blindar a marca, caso a empresa passe por todo esse processo. E mesmo quando a crise e os seus efeitos diretos são inevitáveis, os efeitos negativos no mercado podem ser minimizados se forem gerenciados, né, dessa forma, com um plano, um bom líder e ações estratégicas. Depois você precisa dar continuidade nos seus negócios. Você não pode parar e você tem que tomar ações
para que tudo volte ao normal. E após crise, né, depois vem a avaliação de impacto. Não basta você acabar com o problema, é hora de refletir e aprender, né? Passou por uma fase demorada e às vezes difícil, mas você deve avaliar, apurar as responsabilidades, aplica a penalidade e constata o que saiu de errado. Se prepara, se junta com essa equipe, né, que estava ali preparada e soube lidar com toda essa gestão durante o processo, traçam novas estratégias para evitar que o mesmo erro aconteça novamente e tentar minimizar o máximo possível, né? Essa é uma fase muito importante, após crise. É fundamental que posteriormente nós tenhamos um plano de recuperação da imagem, né, da marca e da nossa reputação pós-crise. E também façamos ajustes nos nossos planos de prevenção. Então vamos reunir aquela comissão, aquele pessoal que perdeu algum tempo e estava se preparando para essa crise, que elaborou alguns protocolos, né, possíveis perguntas, problemas e situações que poderiam enfrentar. O líder que acompanhou toda a rotina, todo o problema, que se expôs, que pediu desculpas, enfim. É importante que eles saibam quais foram os agentes causadores, né? Eles devem passar por essa investigação e apresentar soluções para que o problema não se repita de fato. É uma conclusão a respeito daquilo que a gente já sabe, né? A crise só é uma surpresa para quem está despreparado. Então é importante que as empresas tenham prevenções e se preocupem de fato com o que pode acontecer. Para eu não comentar a respeito de alguns projetos que eu não estou envolvida ou a respeito de situações que eu ouço em outras áreas, até mesmo durante as reuniões, eu não gostaria de falar da área administrativa. Vou dar um exemplo bem clássico e simples do que aconteceu na aviação há pouco tempo. Eu acho que todo mundo acompanhou o caso da Malaysia. Eles passaram por todas essas fases. Todo mundo sabe que as companhias aéreas, né, passam por crises constantemente. Então eles estão muito acostumados. Existem de fato equipes, parecem até salas de filme, assim, onde tem várias pessoas com telefones e se falam o tempo todo, principalmente quando acontece alguma coisa inevitável que eles não estavam esperando. E além de estarem bem preparados e acostumados com todas essas crises, eu acho que todo mundo já passou por alguma situação, como por exemplo extravio de bagagem. Nesse caso, nós já sabemos que a companhia vai compensar, vai entregar em outro local, vai recuperar sua bagagem, te entregar roupas, enfim, ela vai arcar com esse prejuízo. Ela prefere passar por isso a ter que ver o nome dela exposta em alguma rede social, em algum tipo de mídia, ou que você propague fale negativamente dela. Também todo mundo deve ter passado por aquela situação de perder um voo ou ficar esperando, teve algum cancelamento, às vezes por agentes naturais, né, de tempestade, não tem teto, tá chovendo, alguma coisa assim, ou por problemas técnicos mesmo. E aí com certeza as empresas te recolocaram em algum hotel, forneceram tickets e fizeram alguns reembolsos. Então tem algumas situações em que as empresas aéreas de fato estão preparadas. No caso da Malaysia, há pouco tempo um avião desapareceu da rota, ele ao invés de seguir para um lado foi para outro, e a empresa começou a ficar preocupada com tudo isso. Se reuniram com essa equipe que cuida da gestão de riscos, né? E começaram a seguir aquele protocolo de comunicar à imprensa, avisar a família, que até então tinha um avião desaparecido, ele não estava na rota, mas a qualquer momento poderia voltar. E eles resolveram mudar a página ali da maior mídia, né, a maior rede social deles, que foi o Facebook, o Twitter, entre outros, e começaram a expor alguns releases e algumas informações em tempo real, para que as pessoas pudessem acompanhar. Chegaram até a criar uma hashtag, né, para ficar mais fácil a visualização. E depois de algum tempo, quando de fato souberam que o avião
tinha desaparecido e ninguém conseguia localizá-lo. O líder deles, do qual eu falei que é importante ter, e também comentei, a primeira atitude é se pronunciar diante do caso, e foi o que o CEO da Malaysia fez. Ele conversou com a mídia, conversou com os familiares, expôs a situação, e de fato eles não estavam preparados, né, porque é algo assim muito inédito. Talvez nós tivemos 2 casos em todo o mundo, um deles inclusive foi aqui no Brasil com a Varig. Então ele se colocou diante de todo mundo para expor o problema, pediu desculpas e já começou a resolver ali a situação seguindo aquele protocolo anteriormente exposto e que estava ali na caixinha, né, reservado para esse momento. Mas depois de algum tempo, até eles tiveram alguns problemas, porque tinha muita gente, muitas empresas envolvidas e encontrei, localizei aqui no mar, o radar viu, eram muitas informações, né? Eles passaram também por esse problema de ter que driblar essas informações que não eram oficiais e criavam expectativas ali naquelas famílias das vítimas, e até que eles resolveram se pronunciar novamente, pedindo condolências e confirmando que foi um desastre, tudo que aconteceu. Eles passaram por essas fases, né? Eles tinham um plano de contingência, eles tinham um líder preparado que pediu desculpas, que se pronunciou, que admitiu que o erro foi ali, né? Teve algum erro envolvido, e depois eles tiveram que continuar o seu negócio e até prepararam algumas ações assim de marketing nas próprias redes sociais e na mídia local, onde eles têm muitos clientes, né, fora todo mundo. Eles fizeram algumas propagandas colocando engenheiros e mães e pais e pessoas comuns falando sobre a empresa, como é bom voar, né, o que a empresa oferece de bom, para tentar mudar a reputação e melhorar a marca da empresa diante desse desastre, né? Que acaba comovendo todo mundo e você mexe com os sentimentos das pessoas e a gente acaba, inevitável, né, que a gente não pense 2 vezes antes de voar, principalmente se alguém me disser assim, você vai com aquela companhia, talvez eu recue e acabe optando por outra. Eles acho que tomaram todas essas atitudes e é um case a respeito de uma gestão de crise, né? Nem sempre, eles estão sempre aprendendo com os erros e com os problemas diários ali que nós encontramos na aviação. Mas esse foi um caso, com certeza as empresas já usam esse exemplo para se prevenir, se preparar, né? Elaborar um plano de contingência caso isso venha acontecer com elas. E é isso, espero que nós possamos, com esse exemplo e com essas explicações, aplicar dentro aqui da Softplan. Eu tenho depois algumas dicas e algumas sugestões, mas preciso de fato saber se já não existe alguma coisa relacionada, né, com esses planos e essas equipes, se estão preparadas ou não. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!